O sétimo episódio começa com a Soo-jang e o Ban-ju-yeon presos naquele trocador de roupas quando uma vendedora tenta abrir a porta. Ela sai primeiro e consegue contornar a situação, distraindo a vendedora e o crush dela com novas opções de camisa. O Ban-ju-yeon também sai sem que ninguém perceba. O crush da Soo-jang continua tentando agradar ela no encontro, mas ela fica toda avoada pensando no Ban-ju-yeon. E mesmo sentindo dó do cara, ela diz que acha que eles não vão poder se ver mais. O Ban-ju-yeon aparece e chama ela para fazer algo urgente, arrumando uma desculpinha para tirar ela do encontro, né? Ela mais do que depressa acata a ordem dele e vai embora, deixando o novo crush dela com cara de idiota. Ele tá com dó do cara e o Ban-ju-yeon já chega falando do beijo. Ele se desculpa por não ter se lembrado e ela diz que prefere fingir que nada aconteceu. Ele diz que pediu desculpas por esquecer e não pelo beijo, porque aquilo não foi um erro. Ele diz que não é como se não tivesse motivo para aquilo acontecer. O celular da Soo-jang toca bem na hora e é a Hadim. Ela sai logo correndo dizendo para ele que precisa se encontrar com outra pessoa. E o Ban-ju-yeon fica todo dizendo que ela deve ser uma pessoa tímida e por isso que tá agindo assim. No restaurante da Hadim, a Soo-jang fica toda nervosa e tentando se controlar. E a amiga dela pensa que ela tá assim por causa do encontro. Mas a Soo-jang diz que não vai mais ver aquele cara, mesmo que ele seja tudo o que ela gosta no homem. E a Hadim pergunta se ela não quer mais ver ele por já estar gostando de outro. Mas ela não tem tempo de ouvir a resposta porque precisa atender uma cliente. E a Soo-jang fica se perguntando se realmente ela gosta do Ban-ju-yeon. O Ban-ju-yeon tá lá na casa dele arrumando as roupas e encontra a roupa que ele usou lá no segundo episódio para levar a Soo-jang naquela festa. Ele diz que talvez ela tenha achado ele atraente por usar aquela roupa e fica dando risadinhas. Ele se lembra do beijo de novo e diz que tem que ficar longe daquela bebida que faz ele esquecer das coisas. A Soo-jang fica se revirando na cama sem conseguir dormir, toda agoniada de pensar no Ban-ju-yeon. Então ela coloca uma música para dormir bem no estilo canção de ninar e não funciona de nada, porque o Ban-ju-yeon envia várias mensagens para ela com a capa daquela HQ dizendo não ser igual o cara da história. E ela fica sem entender nada, mas dando risada. Ele fica esperando ela responder e se convence de que é melhor deixá-la descansar porque ele vai ver ela no dia seguinte de qualquer forma. No mercado de peixe, a mãe da Hadim conta que já tá sabendo que a Soo-jang rejeitou o crush novo dela porque viu a mãe dele chorando. E diz que é a Hadim que deveria ter ido no encontro porque são poucos os homens que aceitam mulheres com falhas. A falha, no caso, é em relação ao divórcio da Hadim. A mãe dela fica jogando várias coisas na cara dela e a Hadim diz que o divórcio é a prova de que ela não estava bem. E ela ainda diz que tem outra pessoa que aceitaria ela com essa tal falha. E a mãe dela pede para conhecer, mas ela logo faz uma gracinha e fica tudo por isso mesmo. No dia seguinte na empresa, o Ban-ju-yeon chega procurando por todos os lados. E até a ex-assistente da avó dele fica perguntando quem ele tá procurando. Ele disfarça, mas assim que ele vê a Soo-jang, ele volta a ficar todo animadinho e ela fica apavorada tentando fugir dele. Em um momento, ela começa uma lista de prós e contras sobre ele e não tem nada na parte boa da lista, só que na parte ruim ela coloca um monte de coisa. Mais tarde, a avó dele aparece na empresa e um anúncio na televisão anuncia que ele é aparentemente o sucessor da avó dele na empresa. Pessoas comentam basicamente que ele está num nível acima de todos, como em outro patamar, e a Soo-jang realmente chega nessa mesma conclusão. Daí ela exclui o arquivo de prós e contras, pensando que nem deveria ter considerado ter a chance, né? Ela vê ele prestes a pegar o elevador e sai correndo para a escada de emergência. Ele também aparece por lá e pergunta por que ela está sendo simpática com todo mundo e ignorando ele. Ela bota as cartas na mesa dizendo que ele nunca poderia assumir ela, já que ela é subordinada dele, que ela não quer ser demitida e que é melhor não dizer mais nada sobre o beijo. Ele pega ela pelo braço, rola aquele momento de química forte, mas ela continua chateada e diz que vai considerar que ele entendeu o que ela quis dizer, e daí ela vai embora. Então vemos o Shin-won na maior sofrência, lembrando da Hadim, dá até pra escutar Chitãozinho Chororó tocando no fundo pela depressão que ele tá dentro do elevador pensando nela. Um amigo liga pra ele e eles combinam de sair. E o amigo dele quer ir no restaurante da Hadim, só que o Shin-won nega na mesma hora, dizendo que já comeu demais por lá e não quer voltar. Ele fica todo orgulhoso, coitado, nem parece que tá escutando sertanejo dia e noite pra esquecer da morena, né? No final das contas, ele fica bêbado e aparece onde? Lá mesmo no restaurante da Hadim. Vemos que ele vai lá vários dias seguidos e não tem coragem de falar com ela. Tem até um momento que ela prepara um prato e parece pensar nele. Ela só pensa que tá se apegando por causa da ausência dele. Na empresa, a ex-assistente da avó do Ban-ju-yeon diz que as pessoas parecem estar tratando ele de um jeito diferente. E ele diz que é porque agora ele tem uma responsabilidade maior. Até em casa ele fica todo tristinho sem conseguir curtir o quarto secreto dele, pensando na Soo-jang. Ele recebe a visita do Shin-won, que diz precisar ir para lá para não voltar em outro lugar, e fica perguntando algumas referências históricas para o Ban-ju-yeon, para no final os dois chegarem na conclusão que gostam de verdade dos seus interesses românticos, porque chegaram ao ponto de não conseguir desistir delas. Um dia na empresa, o Ban-ju-yeon encontra a Soo-jang no saguão e ela começa a falar com alguém no telefone sobre um encontro. Ele pergunta com quem ela tá falando e ela diz que é pessoal e não tem de dizer para ele.
O Ban Ju-yeon não desiste nunca e decide ir no restaurante para pegá-la no flagra. Ele vê ela com o homem e já chega gritando, mas o pai dela aparece e vemos que na verdade aquele é o irmão dela que quer apresentar a namorada dele. E ela estava falando no celular com a Hajime. Ele se convida para almoçar com eles, mesmo o pai da Soo-jang dizendo ser um almoço de família. Ele diz que a empresa é como uma família e que ele quer pagar o almoço para Soo-jang pelo contrato que ela conseguiu assinar com aquela dona da fazenda, sabe? No final das contas, a namorada do irmão da Soo-jang nem consegue ir e o Ban Ju-yeon paga a conta toda. O irmão da Soo-jang vai logo confrontar o Ban Ju-yeon dizendo que ela já sofreu demais e que se o Ban Ju-yeon fizer alguma coisa, ele não vai conseguir se safar. E o Ban Ju-yeon se mantém firme, dizendo que não está fazendo nada sem pensar. Vemos a avó do Ban Ju-yeon chegando na casa dela e agradecendo a empregada por limpar tudo muito bem na casa dela e na casa do Ban Ju-yeon. Só que a fofoqueira da empregada fala que limpa tudo, menos o escritório do Ban Ju-yeon, porque ele não gosta. A avó dele fica cismada e combina com a ex-assistente dela de que precisa entrar no escritório dele para ver o que ele está escondendo lá. Enquanto esse babado todo está acontecendo, o Ban Ju-yeon encontra a Soo-jang do lado de fora do restaurante e ela pergunta o que ele está fazendo lá. Ele diz que não conseguia pensar nela conhecendo outra pessoa porque isso significaria que ele não era nada para ela. O telefone dele toca e a ex-assistente da avó dele avisa que a véia louca tá indo pro apartamento dele para ver o que tem no escritório. O Ban Ju-yeon tem uma crise de ansiedade ou queda de pressão, eu não sei muito bem. Só sei que ele passa super mal, agoniado e tenta sair correndo para impedir. E a Soo-jang impede ele, dizendo que o que vai adiantar ele chegar lá naquele estado. Ela diz que eles precisam apenas de tempo. Então vemos o Shin-won interrompendo a saída da avó do Ban Ju-yeon da empresa, perguntando se ela ainda se lembra dele. Ela diz que sim, e ele começa a bajular ela, chamando ela de bonita e dizendo que quer almoçar com ela. Ela manda ele parar de fazer ela perder tempo e vai embora. Então vemos que ela fica parada na saída da empresa por um bom tempo, porque alguém estacionou um caminhão no meio do caminho. Então a Hajime aparece pedindo desculpas e perguntando se os seguranças dela não querem nada para comer. Eles ficam bravos e ela é obrigada a tirar o caminhão do caminho. Enquanto a Hajime liga para perguntar a Soo-jang por que ela teve que fazer aquilo, o Shin-won aparece e vê ela ali. Eles conversam bem pouco, mas a Hajime fica toda felizinha de ver ele. Mas ele diz que se ela tivesse ficado feliz de verdade, teria saído do caminhão. Em casa, o Ban Ju-yeon e a Soo-jang tentam tirar tudo do escritório dele para a avó dele não ter a chance de queimar. O problema é que mesmo tirando os mais importantes, ainda tem muita coisa para trás. E a velha já chegou na garagem. Ele desce para tentar impedir e manda a Soo-jang ficar no quartinho secreto. A avó dele manda ele subir de novo porque ela quer ver o escritório, então ele sobe com ela e ela observa o lado de fora do escritório, não o quartinho. Tem um botão do lado de uma estante que leva pro quartinho, e ela chega bem perto de apertar, mas acaba vendo um retrato com as fotos do pai do Ban Ju-yeon e pergunta se é aquilo que ele está escondendo. Ele diz que sim, porque sabia que ela acharia ruim. Ela fica brava de verdade e diz que se não fosse pelas bobagens dele, ela ainda teria o filho dela e não uma foto. Ela quebra o retrato e chama ele de fraco desgraçado. Então a cachorra da avó dele sai do apartamento do Ban Ju-yeon e ele fica em choque olhando a foto quebrada. Antes disso, a gente tinha visto que ele colocou essa foto ali de propósito para ela achar e ele não arriscar perder tudo que tinha no quartinho. Foi um plano dele, mas corta o coração ver como ela não se importa nem com os sentimentos dele. Inclusive, quando ela pega a foto, ele diz que sabia que não tinha o direito de chorar. Na garagem, ela manda a ex-assistente dela vigiar o Ban Ju-yeon ainda mais. A Soo-jang sai do quartinho secreto e vê o Ban Ju-yeon limpando os cacos do retrato. Ele conta pra ela tudo o que aconteceu naquele dia da foto, que foi quando os pais dele morreram. Ele fala do motivo pra avó não gostar dele e diz que gostar daquelas coisas que ele esconde no quartinho é uma forma dele se sentir realizado, mesmo não tendo ninguém pra amar ele. Ele diz que gosta dela, que por muito tempo ele escondeu as coisas que ele gostava, porque tudo que ele gostava era segredo. Ele pede desculpas por não conseguir se segurar na frente dela e agradece pela ajuda. Ela vai embora pra casa e o pai dela diz que recebeu toda a encomenda que ela mandou, que foram as coisas do Ban Ju-yeon. E ela diz que logo alguém vai aparecer pra buscar. Ela vai pro quarto e começa a pensar no quanto o Ban Ju-yeon se sente solitário, porque ele também percebia que ela era assim e ficava perguntando o que ela fazia pra se animar. Ela decide ir atrás dele e não encontra ele em casa. Na verdade, ele tá naquela fonte onde os dois foram sinceros pela primeira vez. E ela encontra ele lá mesmo. Ela pergunta pra ele o motivo dele ter ido atrás dela quando se lembrou do beijo, porque isso poderia expor ele. Ela pergunta se ele arriscou se expor por causa dela e ele diz que sim. Ela diz que se eles tivessem um relacionamento, eles poderiam ser expostos a qualquer momento. E ele diz que pra ele tudo bem, desde que ela fique com ele ou que goste dele. Ela diz que então ela vai se tornar o maior segredo dele, porque ela gosta dele e tudo que ele gosta é um segredo. Então eles se beijam novamente, mais de uma vez. Depois desse momento super fofinho, a gente tem uma cena bem curtinha, onde a gente vê aquelas caixas que chegaram na casa da Soo-jang com as coisas do Ban Ju-yeon, que era do escritório dele. E em uma das caixas está escrito que é do Dragão Negro. E aí termina o episódio, com a gente sabendo que talvez no próximo a Soo-jang já descubra que ele é o Dragão Negro.
Então o nosso romance já vai ficar abalado. Não esquece de curtir, deixar sua inscrição e me encontrar aqui no próximo episódio.